Sadala, liga seu áudio. Tá ligado. Tem que ligar a luz. Você quer ver esse risco? Sadala, não estou ouvindo o senhor. Alô? Está me ouvindo, Ednei? Opa, tô ouvindo. Acho que o Sadala saiu. Não sei se por engano. O Sadala saiu. Mas ele não está mais na lista. Ele deve ter saído por engano, deve estar voltando. Deixa eu pegar o canhão. Laércio, cadê você, Laércio? Eu estou vendo pela primeira vez na tela do computador. Você tem uma visão mais ampla na tela do computador, né, Ednei? Eu quase só o celular, mas dá para computador você consegue ver mais as outras pessoas. Filho, Lúcio Geller estão aí. Sadala, boa noite, Sadala. Oi, boa noite. Você está me ouvindo agora? Tá baixo aqui, hein? Está me ouvindo, Carlos? Estou ouvindo, Eu estou te ouvindo, Sadala. Tudo bom. Tudo bem, Carlos... meu amigo? Tudo bem Está aí? preparado, professor Sadala? Vamos dizer... Está preparado para falar sobre os rios da nossa cidade? Não, eu preparei aqui uma conversa de uns 20 minutos, meia hora, depois a gente abre aí a conversa para todo mundo opinar, né? Vamos dizer, essa coisa eu andei conversando lá com o Nivaldo Gomes, aquela figura... Sadala, seu microfone está baixo. Tenta aumentar seu microfone. Hein? Tenta aumentar ou falar certo. Eu não estou ouvindo. Fala. Está um pouco baixo seu microfone. Tá bom. Agora tá bom? Está baixo. Tá baixo ainda? Melhorou. Melhorou, tá bom. Romano, você está ouvindo bem o Sadala, Romano? Estou. Você está me ouvindo? Boa noite, professor Sadala. Ô, Marcos Romano, que prazer ter você, menino. Tudo bem? Imperdível essa sua aula. Mas que é isso, meu caro? Que é isso? Vamos dizer, eu ia falar uma meia hora, uns 20 minutos, agora eu vou falar uns 10 minutos só. Melhor você falar 3 horas. Melhor você falar 3 horas. Que isso, Marcos Romano. Tudo bem, meu caro? Tudo bem, prazer em revê-lo. Agora eu estou vendo a moça aí da festa de São João que me inspirou há 2 semanas atrás para fazer essa live agora, vamos dizer, de um jeito assim, mais de conversa. Eu não tive condições de desenhar um rio aqui atrás, igual você desenhou aquela fogueira lá na sua exposição, que eu não tenho esses dotes artísticos, né? Todos, vamos dizer. Então, vamos começar, ô Carlos Hotel. Dá o start. Cadê o pessoal? Que horas são? 8 horas e quantos minutos? 5 minutos. No meu são 3. Espera aí. Vamos esperar. Laércio? Está me ouvindo? Agora estou ouvindo bem porque eu pus o fone de ouvido. Faz uma introdução, Laércio, que eu vou fazer uma introduçãozinha também. Fala, então tá bom. Pode começar então, Carlos? Pode, Laércio. Então tá. Bom, gente, muito obrigado a todos que vocês estão nos assistindo. Obrigado aos que estão vindo pela primeira vez. Obrigado àqueles que já se tornaram habituês da caminhada noturna virtual. E obrigado pela presença àqueles que nos prestigiaram todos esses anos nas caminhadas noturnas físicas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Iniciamos sempre com o nosso boa noite. Boa noite. Boa noite. Opa! Estou vendo muita gente legal aí. Minha amiga de mais de, não vou dizer os anos, que são muitos anos, Rita. Não, por favor. Rita, não vou dizer quantos anos a gente conhece. Não é para dizer, não.
Mas aí nós temos o pessoal que está vindo pela primeira vez também aí. Obrigado ao Sadala aí pela presença, pelo que vai nos explicar. Sejam todos muito bem-vindos. E eu passo a palavra para você agora, Carlos. Bom, boa noite. Eu confesso que eu estou gostando... Deixa eu desligar aqui. Estou gostando muito da caminhada. Não estamos te ouvindo, Carlos. Não estamos te ouvindo. Carlos, você sumiu. Você sumiu. Carlos Beltel, você sumiu. Congelou. Carlos. Alô, alô, Carlos. Sumiu todo mundo. Não, Carlinhos não. congelou. O Carlos Beltel, você não está... Ó. Laércio, liga a câmera. Onde eu deixo achar a câmera aqui. Toca aí, Laércio. Oi. E agora? Apareceu. Obrigado. Vamos começar, então. O Carlos Beltel não dá sinal de vida. Cadê ele? Toca aí, ô Laércio. Aí depois, quando o Carlos voltar, ele fala. Não, então agora eu já falei. Eu já dei boa noite e passei a palavra para o Carlos. Ele queria falar alguma coisa, depois ele fala. Então vamos devolver a palavra agora para o Sadala para que comece as explanações. Tá bem, meu cara. Tá bem. Olha, eu muito obrigado aí pela Renova Assento abrir esse espaço para a gente conversar sobre rios. É uma coisa muito, muito grata para mim. É uma coisa maravilhosa eu ver tantas pessoas amigas aqui na tela. É um prazer ver as pessoas muito queridas, todas elas muito queridas. Vamos dizer, começa com o pessoal aí da prefeitura, o Marcos Romano, Eliane, Guedes, Isabelle. Não conheço a maioria das pessoas aqui, eu não conheço mesmo. Vamos dizer. Então, eu fico muito grato, vamos conversar. A ideia minha é falar muito pouco. E aí abrir um espaço para a gente ouvir as perguntas, ouvir as conversas, instalar aqui um pouco uma coisa um pouco fora de moda, que hoje é estabelecer o contraditório, estabelecer o diálogo, ouvir um pouco os outros, né? Vamos dizer, achar que sempre dá para aprender. Como eu sou um professor, já dou aula há muito tempo, muitos anos, estou me afastando agora compulsoriamente da Poli, e é uma coisa incrível esse ano, para um ano assim conturbadíssimo, não é? Então, eu realmente, vamos dizer, gosto muito de ouvir os alunos, vamos dizer, eu sempre aprendo com os alunos. Tem alunos, inclusive, que a hora que a gente dá uma informação para o aluno, ele já avançou muito além daquela informação que a gente está dando. E aí ele nos contesta, etc. e tal, ele faz lá uma série de considerações. Então, eu adoro esse tipo de comportamento, adoro o contraditório, vamos dizer, é uma coisa bem difícil, mas vamos nos educando para exercitar o nosso diálogo, né? Bom, o fato é o seguinte, que essa questão de rios em São Paulo é uma tragédia. É uma tragédia. Realmente, a forma como a cidade foi construída, e é uma cidade maravilhosa, mas sacrificando seus rios. E eu acho que a cidade poderia ficar muito melhor se ela interpretasse o lugar dos seus rios. Se ela achasse um lugar para os rios que tem. Se ela pudesse olhar um pouco com alguma generosidade para os rios que estão aí e achar um lugar para eles.
Então, a minha conversa de hoje, eu andei discutindo esse título com o Carlos Beltrão, ele gostou, eu vou falar para vocês. Então, o roteiro dessa apresentação de hoje é que a gente pense a seguinte questão: lugar dos rios na cidade de São Paulo. Não são perguntas, são afirmações só, embora o advérbio que eu coloque aqui seja um advérbio normalmente interrogativo, que é o onde, né? O onde normalmente é uma pergunta. Mas aqui vamos nos esforçar para olhar isso de uma forma assim substantiva, sem adjetivar as coisas, sem fazer pergunta. Então, lugar dos rios na cidade de São Paulo. Onde estavam, onde estão, onde estarão? Essa é a questão que eu estou querendo colocar para vocês em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Meia hora. Da forma mais simples possível. Da forma mais simples possível. E eu gostaria de dizer que a cidade pode ficar muito mais bonita achando um lugar para os seus rios. Muito mais amigável, muito mais assim, tendo lugares de encontro. Olha, vamos nos encontrar lá na beirada do rio tal. Ou seja, vamos dizer, você vai fazer a cidade ter um punhado de pontos de encontro, vamos dizer, em que você realmente, vamos dizer, frequenta ou marca encontros ou tem momentos assim de encontro com as pessoas, porque a cidade tem que ser uma coisa de encontro. Se a gente vai encontrar com máscara, etc. e tal, com essa coisa, eu não sei, mas eu espero que não seja assim. Então, a cidade vai ter que ser um ponto de encontro, a gente tem que trabalhar os pontos de encontro da cidade. Então, os rios da cidade, onde estavam, isso é uma tarefa para alguns artistas que podem imaginar isso, alguns poetas que podem imaginar isso e entender, e chutar um pouco, e ler um pouco, e imaginar como é que eles estavam. Eu acho que lá, na cidade onde os rios estavam, os rios incomodavam muito os portugueses. O português, ele lá em Portugal, ele não tem córrego, ele só tem foz de rio. Então, eles chegaram aqui, eles viram esse punhado de rios, eu acho que eles se incomodaram um pouco, até hoje eles não sabem. Eu acho que eles chegaram aqui, eles não sabiam o que faziam, o que se faria com tanto rio. Né? Eu imagino que aqueles bandeirantes todos afundavam suas botas, encharcavam, ou seja, esse negócio todo, vamos dizer, os portugueses chegaram aqui e viram essa coisa, dessa abundância de rios, abundância de águas, abundância de olhos d'água, uma coisa fantástica. Isso, vamos dizer, por um lado, é uma coisa maravilhosa, deve ter maravilhado alguns, por outro lado, criou lá um problema de deslocamento, um problema de transporte. Aí, o que acontece? Resolveram fazer uma norma, que é uma norma assim de jogar o rio para lá, jogar o rio para cá, até tampar o rio, etc. e tal. E hoje a gente tem que se perguntar onde esses rios estão, né? E pensar onde eles estão. E aí a primeira coisa que se coloca é saber, é ter claro que a hora que eu pego um rio que estava lá naquele lugar, que a natureza construiu, etc., ao longo de séculos, milênios, etc., vamos dizer, a hora que eu pego esse rio e jogo para uma galeria, aquela região onde o rio corria continua tendo água, continua tendo, continua sendo um lugar úmido, tá certo? E aí ocupar aquela área não é uma coisa. E essa coisa permanece. Mais recentemente nós tivemos aí a questão lá o debate, que é um debate que se repete.
que é o debate do Teatro Oficina com o terreno do Silvio Santos. O terreno do Silvio Santos é um rio, é o fundo de um rio. O rio, inclusive, acabou. O rio secou, porque toda a bacia foi impermeabilizada. Eu preciso recuperar o rio. Aquela água não existe mais. Aquela água cai no asfalto, cai na impermeabilização e vai embora, né? Então, eu preciso recuperar o rio. Então, mas o que acontece? Vamos dizer, aquele espaço, eu preciso definir aquele espaço, ou os vários espaços que tem, como espaços do rio que eu vou recuperar. E aí tem essa situação final que eu gostaria de colocar, onde estarão, né? Onde os rios estarão. Então, eu tenho até uma exposição aqui, Carlos Beltel. Fique à vontade. Eu tenho jeito de compartilhar a apresentação aqui? Não, né? É só na conversa mesmo, né? Tem que ver com o Rafael. Rafael, ou com o Ednei, que é nosso tecnólogo? Eu mando depois, não é o caso de pensar nisso agora. Então eu tenho um roteiro aqui que eu fiz. Bom, tem a pandemia. A pandemia, o que acontece com a pandemia? A Fiocruz achou coronavírus no esgoto de Niterói. É coisa de uma semana atrás. O Instituto Superior de Saúde da Itália, que é o órgão de saúde nacional da Itália, achou coronavírus em amostras que eles coletaram em dezembro de 2019. Ou seja, naquela região do norte da Itália, tem lá uns lugares lá próximos de Milão, Turim, eles acharam lá o coronavírus lá. Ou seja, esse negócio está por aí. E aí, isso está... Não, vamos dizer, a contaminação do coronavírus, vamos dizer, você se contaminar, então, a entrada principal é pelas vias aéreas nossas, tá certo? Pelo pulmão, etc. E tal. Mas parece que esse vírus gosta de tudo, né? Gosta de fígado, gosta de coração, gosta de tudo, né? Gosta de todos os órgãos. Eu não sei ainda, vamos dizer, não tenho lido um pouco, mas não sei. Então, tem essa coisa que era uma proposta nossa há algum tempo atrás, que era pegar esses rios e oferecer para a cidade como um ponto na paisagem urbana. Não é mais só isso. Não é mais só isso. É um imperativo da salubridade, da saúde da cidade. Eu preciso cuidar desses rios, eu preciso limpar esses rios. E o segundo momento, eu preciso escolher alguns trechos desses rios perto de parques, perto de praças, perto de locais adequados, para abrir alguns trechos desses rios e oferecer esses rios para a cidade, em que a cidade se enxergue naqueles rios. Enxergue, inclusive, a qualidade que quer e a qualidade que a cidade, os cidadãos daquela cidade, a coletividade daquela cidade vai construir, evitando jogar bituca de cigarro, lixo, ligar o seu esgoto na rede principal, cobrando das operadoras de sistemas de água e esgoto que façam a coleta, façam o saneamento, que a coleta de lixo se faça, ou seja, eu tenho o rio, que é uma proposta original minha, lá de uns anos atrás, de uns 10, 15 anos atrás, que o Carlos Beltel me acompanhou. Nessa coisa, o Carlos Beltel foi assim uma figura fundamental para a gente pegar e inviabilizar, até hoje está inviabilizado, o tal do piscinão na Praça 14 Bis e outro piscinão na Praça da Bandeira. O piscinão da Praça 14 Bis virou agora, vamos dizer, um trajeto da linha de metrô, da linha 6 do metrô. Vai passar por ali, vai ter uma estação de metrô na Praça 14 Bis, não vai ter um piscinão. Era um piscinão enterrado, lá uma coisa horrorosa. O piscinão, eu acho que é uma coisa simplificação, é uma simplificação
da engenharia. É uma engenharia, assim, inclusive, vamos dizer, que transfere um ônus enorme para sempre para a prefeitura, que é cuidar daquele buraco lá cheio de lixo, cheio de água, cheio de... Ou seja, vamos dizer, eu tenho que pensar em outras soluções, tá certo? Então, o que acontece? A proposta de 15 anos atrás, Carlos Beltrão, é uma proposta hoje um pouco diferente, com essa coisa de pandemia, com essa coisa de terem achado o coronavírus no esgoto, vamos dizer, e aí a Fiocruz, que é uma das principais, a Fiocruz, vamos dizer, tem toda a confiança na Fiocruz. Conheço a Fiocruz, conheço bastante a Fiocruz, já participei de coisas lá. Eu participei de um evento lá onde os cientistas caçados pelo regime militar eram reintegrados. Foi um punhado de velhinhos chegando, uma coisa emocionante, coisa de uns anos atrás. Então, a Fiocruz foi lá no esgoto de Niterói e achou lá o coronavírus. E aí, agora, vamos dizer, um pouco antes, o Instituto Superior de Saúde na Itália, que é o órgão principal de saúde da Itália, também achou lá nos rios do norte da Itália, lá na região de Turim, Milão. Bom, então, qual é a proposta que eu tenho para a cidade? Só para parar e ouvir vocês. A minha proposta... Cadê o Marcos Romano? Está aí ainda? Foi embora. Marcos Romano? É. Estou aqui. Estou esperando para falar. Você não vai sair, não, viu, nego? Eu estava querendo te ouvir. Eu estou abreviando a minha conversa para te ouvir. Mas a minha proposta, Marcos Romano, é o seguinte. A proposta de Rios para São Paulo é recuperar uma coisa que deu muito certo há 10 anos atrás, que é uma iniciativa de uma das pessoas que integram o grupo Renova Centro, que é a arquiteta Regina Monteiro. Ela é a idealizadora daquela coisa maravilhosa, uma coisa assim, vamos dizer, que eu nunca supunha possível, que era uma coisa de imaginar a cidade sem outdoor, sem a cidade com a fachada das construções limpa, né? Então ela imaginou há 10 anos atrás um programa que chamou Cidade Limpa, lá naquela coisa lá da CPPU, da Comissão de Paisagem Urbana, da prefeitura. E foi um trabalho gigantesco que ela fez. Gigantesco, a ponto de chegar nos prefeitos da época, e aí foi a transição do Serra para o Kassab, e aí teve uma continuidade essa coisa, e aí deu certo esse negócio. E aí, de repente, apareceu a cidade, o centro da cidade na nossa frente, aquele centro da cidade meio feio para danar, que a gente já gostava, né, Carlos Beltel? Pareceu aquele centro maravilhoso na nossa frente. Maravilhoso. Aquela arquitetura maravilhosa na nossa frente. Aí as pessoas tiraram os fios, pintaram as fachadas, melhoraram as suas propriedades, essa coisa toda, a cidade foi ficando linda. Aí, o que acontece? Nas gestões posteriores a essa conjunção dos astros, Serra-Kassab, vamos dizer, esqueceram essa coisa, inventaram outras coisas. Então, o que eu estou propondo, Marcos Romano, é a gente retomar aquele conceito da cidade limpa, só que colocar isso como uma coisa mais ampla, inclusive da qualidade dos rios, da qualidade da água dos rios. Tá certo? Então, eu já propus aí para uma pessoa amiga e estava querendo propor para vocês que a gente discutisse um programa da cidade cada vez mais limpa.
porque não é de uma hora para outra que a gente faz essa limpeza. É muito complicado fazer essa limpeza, porque depende da cidade, depende da coletividade, depende de cada um, depende do engajamento dos cidadãos, depende de uma clareza, das pessoas que estão com a caneta na mão para decidir. A clareza eu não estou vendo. Vamos dizer, essa obra do Anhangabaú, que foi uma obra de um punhado de chuveirinho, 850 chuveirinhos para fazer uma fonte, no folder, eu fiquei indignado com isso. No folder está dizendo que aqueles chuveirinhos era para lembrar que lá embaixo tinha um rio. Porra! Mas não pode, vocês me desculpem. Vamos dizer, é uma coisa assim absurda. Aí nós fomos ouvir os responsáveis pela decisão. Vamos dizer, na realidade, foi uma coisa, um equívoco enorme. Como teve vários equívocos ao longo da história de São Paulo. A gente vai ter que conviver com esse equívoco também, provavelmente. Não sei como é que a gente faz, mas a gente vai ter que conviver com esse equívoco, porque eu acho que as coisas estão prontas. Daqui um pouco ligam lá os chuveirinhos, a gente vai ter que ir lá ver os chuveirinhos. Aí vamos ficar no viaduto do chá vendo os chuveirinhos. Aí nós vamos enxergar também os cachorros andando pelos chuveirinhos. E o morador de rua tomando um banho naqueles chuveirinhos. Tá certo? E aí eu não sei que qualidade vai ter a água daqueles chuveirinhos. E aí vamos ver uma coisa complicada. Então, eu estava querendo recuperar uma coisa maravilhosa. Estou vendo que a Regina Monteiro está aqui, participando. Muito obrigado, Regina, querida. Sempre, teacher, sempre. Oi, Regina, um beijo. O que eu estava querendo colocar é o seguinte, que a gente recuperasse aquela coisa, aquela ideia luminosa de 10 anos atrás, de construir uma cidade limpa, que descobriu a cidade para a gente, e a gente fizesse isso para os nossos rios, que a gente fizesse um programa da cidade cada vez mais limpa. E aí, eu estava querendo parar de falar. Tá certo? E aí, Márcio Romano, você que é uma figura maravilhosa aí dessa nossa administração, funcionário de carreira, dedicadíssimo, etc. e tal. Vamos dizer, eu estava querendo ver se na administração do município, agora, nesse ano, que é um ano eleitoral, algum dos candidatos incorporem essa visão da Regina Monteiro de 10 anos atrás, interpretem isso como uma cidade que ele tem que zelar e tem que construir uma cidade cada vez mais limpa. Aí eu queria que São Paulo, por favor, descobrisse os seus rios, descobrisse lato sensu em todos os sentidos, descobrisse em alguns trechos, destampasse o rio, enxergasse os rios, limpasse os rios e oferecesse esse rio para a cidade. Uma cidade tão molhada assim, tão cheia de rios assim, e esses rios todos que devem ter importunado os nossos colonizadores portugueses, porque lá em Portugal eles não têm rio, só tem foz de rio, eles não têm córrego lá. Tem um córrego lá, na Rua Augusta, no centro de Lisboa, que canalizaram. Mas aí eles não têm córrego, eles não sabiam o que fazer com os córregos. Certo? Agora, por exemplo, eu estou lutando, querendo convencer que para ter uma comemoração condigna do bicentenário da independência, vamos pegar aquele rio Ipiranga, aquele riacho do Ipiranga, oferecer de novo para a cidade. Hoje ele está confinado entre duas faixas.
E aí é só um trechinho de uns 100 metros que beija o Parque da Independência. Vamos dizer, o Riacho do Ipiranga tem que ser oferecido, vamos dizer, numa grande extensão para a cidade. Aquela lateral lá, onde tem aqueles desmanches todos, vamos dizer, imaginar alguma forma de urbanização para aquilo, para que a cidade, vamos dizer, o bairro do Ipiranga chegue até a margem do rio. Ou seja, São Paulo tem assim inúmeras oportunidades para esse tipo de coisa. E hoje a questão não é só uma questão de paisagem urbana, de engenharia, a questão é de saúde também. Então isso já cria uma outra dinâmica. Eu gostaria de parar aqui a minha conversa, porque eu acho que eu falei demais. Então eu gostaria de ouvir vocês todos. Muito obrigado, Carlos Beltel, pela oportunidade. Cadê ele? O senhor volta ao assunto logo. Marcos Romano, faça a sua intervenção com seus 30 anos de Convias. 33. 33 de Convias. Conhece a cidade e seu subsolo. Mas agora faz um ano que eu saí de Convias e fui para habitação. Você foi saído, você quer dizer? Não, eu pedi para sair, é diferente. É? É. Bom, porque coisa da política. Isso é outra história. Mas eu queria parabenizar o professor Sadala, porque essa ideia, realmente, como muitas que ele já teve, é uma ideia muito brilhante. E mais do que ter uma ideia brilhante, eu sou testemunha de algumas coisas que aconteceram nesses últimos 33 anos que eu estou na prefeitura, que é o seguinte: todo mundo concorda que a cidade é de todos nós, ok? Não tem um dono, não tem um proprietário titular de tudo. Se nós que somos os donos da cidade não tomarmos as iniciativas, elas serão tomadas por alguém usando da sua prerrogativa de estar no cargo de prefeito, ou de vereador, ou quem quer que seja. O que eu quero dizer é o seguinte: essa ideia do professor Sadala, o secretário do Verde Meio Ambiente, alguns anos atrás, teve um projeto que chamava Renaturalização dos Córregos e Rios, que é exatamente o que o professor Sadala está falando. Só que isso não foi para frente por várias razões. Eu não sei detalhes disso. Não sei se a Regina talvez tenha alguma informação, mas ele não foi para frente. Agora, talvez por comodismo, por falta de perseverança, por falta de ter um trabalho igual o Carlinhos tem aí no centro. Então, a minha opinião é o seguinte: você vê em outras cidades do Brasil, em outras cidades do mundo, os rios, as pessoas sentam à beira do rio para almoçar, por exemplo. Qual é o rio aqui em São Paulo que você pode sentar para almoçar? Nunca. Por quê? Porque os rios são limpos. Então, a impressão que a gente tem é de que as pessoas querem esconder os rios porque eles estão sujos. É aquela história de botar a sujeira embaixo do tapete. Agora, por que a gente não faz uma proposta diferente? Ao invés de esconder os rios porque eles estão sujos, vamos limpá-los e mostrá-los, que é o que o professor Sadala está falando. Tem um programa da Sabesp que chama Córrego Limpo, que eu não estou participando atualmente, mas teve rios em São Paulo, rios pequenos, né? Começou por alguns rios pequenos, que os rios voltaram a ter vida, voltaram a ter peixes, voltaram a ter água limpa. E o que é mais importante? Quem é que está cuidando desse rio limpo? A população. Então, esse rio, que eu não vou lembrar o nome do córrego, ele é na Zona Norte. A Sabesp
detectou que, como a maioria deles, quase todos, tinha um derrame de esgoto muito grande. Então, começou a fazer um trabalho de limpeza, detecção de onde vinham os esgotos, as sujeiras, seja esgoto doméstico, seja esgoto industrial, e começou a fazer o trabalho de limpeza. E chegou para a população e falou, escuta, você mora aqui na frente deste córrego, deste rio, deste riacho. Olha o trabalho que pode ser feito. Ele está limpo. Então, você também vai ser o guardião do rio, pelo menos onde você está vendo. E aí tem que ter um trabalho constante para toda vez que tiver a medida lá, o DBO aumentado, você fazer um trabalho de procurar quem está sujando e proibir de sujar. Então, a ideia é bonita, mas não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E tem que ter o envolvimento da população, dos movimentos, da cidade, do poder público. Nesse caso, envolve Estado, porque o Estado, né, o Rio Tietê passa pela cidade, que é gerenciado pelo Estado. Então, a minha conclusão da fala é assim: nós podemos fazer. Não é um dia, não é uma semana, não é um ano. Não é uma pessoa, não são duas, não são três. Mas é muito importante a gente saber a força que a gente tem. Nós podemos criar movimentos, podemos criar legislações, e como o professor Sadala bem lembrou, o trabalho que a Regina Monteiro fez é um trabalho que ficou. E ficou e acabou. Hoje ninguém lembra, ninguém chora porque não tem mais um outdoor na marginal, não tem um outdoor em cima de um prédio, as empenas cegas, muitas foram substituídas por obra de arte. Então, eu acho que a conclusão, e esse grupo tem toda a autoridade para começar um trabalho que o professor Sadala está falando, de ir em frente. Os perseverantes vão vencer. E o Carlinhos, melhor do que ninguém, sabe o que o povo, a população pode fazer pela sua cidade. Pode propor, pode ajudar a fazer, pode contribuir muito, e eu só tenho a parabenizar o professor Sadala por estar com essa ideia, o Carlinhos por estar trazendo essa ideia aqui nesse grupo que com certeza é disseminador das boas iniciativas. E a única questão que a gente precisa enfrentar é que é um desafio gigante. Mas, como diz um provérbio chinês, a longa caminhada começa com o primeiro passo. Nós precisamos dar o primeiro passo, senão nós nunca vamos chegar onde nós queremos. Ok? Obrigado, Carlinhos. Obrigado, professor Sadala. Estou aí. Até às 9 eu estou aí. Obrigado a você, Márcio Mano. Muito obrigado a você. Obrigado aí. Estamos juntos. Ô, Regina Monteiro, mãe da Lei Cidade Limpa, bem aplicada na gestão do Kassab e abandonada na gestão do Haddad e agora desse pré-fake Bruno. Abandonado. Eles nem sabem o que é isso, não conhecem nada da história da cidade. Como é que elege um prefeito que não conhece a cidade? É a máquina partidária, é o dinheiro. Regina Monteiro, a palavra é sua. Depois eu vou passar para o Guilherme Purvin, que fez algumas intervenções e acho que conhece o assunto. Regina Monteiro. Oiê, boa noite a todos. Então, obrigada, viu, professor? Ele é muito contido nas palavras dele. Eu aprendi muito com ele na época realmente que eu o conheci, ou pelo menos tive mais contato com ele. Foi lá no começo mesmo de 2005, né? Que a ideia era essa, era a renaturalização dos córregos. Lembra, professor? Saímos que nem uns loucos com a espada e a boca
vamos abrir tudo. E eles estavam fazendo uma canalização do córrego, acho que era do Moranguinho, não era, professor? E aí a gente já queria abrir tudo na 23 de maio, descer lá no córrego do Saracura, descer tudo, abrir tudo, não era assim? Exato. A gente tinha um projeto bem legal. Uhum. E depois conta um pouquinho para a gente o que aconteceu naquela época, que eu não lembro, que tudo que não dá certo eu faço questão de esquecer. Mas, assim, eu acho que a Lei Cidade Limpa realmente deu certo, porque teve um lance principal, que é uma pessoa maluca aqui, funcionária pública também de carreira. Estava vendo outro dia que quanta gente que não sabe. Eu tenho estagiário, que eu estou de novo na prefeitura, voltei, né, para tentar fazer o plano da paisagem. O meu primeiro projeto foi, adivinha qual, professor? A floração do córrego do Ipiranga, que é o meu sonho, ouvir do Ipiranga as margens, que plácidas é essa? Então, a gente realmente tentou sair lá da nascente do Parque do Estado. E, assim, está comigo trabalhando uma pessoa que ele é o secretário executivo do Comitê Gestor Hídrico entre a cidade de São Paulo e o Estado. E ele, então, sabe tudo, essa questão aí dos córregos, e ele, na verdade, disse que todos os córregos que desaguam no córrego do Ipiranga, vamos dizer assim, né, ao longo como é que chama a avenida lá? Continuação da Imigrantes? Ricardo Jafé. Isso, Ricardo Jafé. Diz que só tem um córrego que está vindo lá da Vila Mariana, que já está... Como é que chama o córrego? Cururu, não, Caruru, sei lá, enfim. E é o último córrego que está sujo e o rio está limpinho. Então, a gente fez um anteprojeto bacana. Não dá para falar, o prefeito Bruno Covas topou fazer, mas existem forças ocultas, que o pessoal sabe quem é, né, Carlos? Que a gente dá um passo para frente e 10 para trás, infelizmente. Mas, enfim, está prontinho o projeto, um anteprojeto bem feitinho, muita gente já tentou fazer, a gente assumiu, pegou tudo aquilo que já estava, enfim, é só querer fazer. Agora, vamos ver, né? Vamos ver se a gente consegue fazer. E aí depois eu queria ouvir um pouco o professor também falar da renaturalização, que é uma coisa muito legal, não foi simplesinho como ele falou, não. Ele brigou bastante também junto para a gente renaturalizar alguns córregos. E é isso, o Marcos também está aí, ele batalha também muito, né, dentro dessa prefeitura, o que a gente já não passou, e é anos após anos, né? E, infelizmente, depois que a gente acabou a lei... E sobrevivendo, né? Sobrevivendo. Às vezes nem tanto. E aí, infelizmente, quando a gente acabou, que na verdade a gente só tirou a publicidade, que a gente ia implantar a lei mesmo, porque a lei, eu brinco, eu falo assim, a gente só tirou a lei tem 50 artigos, a gente só implantou um artigo, que foi remover a poluição visual. O artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º não aconteceu, ninguém fez nada, destruíram a diretoria de paisagem urbana, né? E aí é difícil recuperar, né? Porque tem muito funcionário que está lá, né? Isso é importante falar, que não é só de um prefeito que vive, que às vezes o prefeito ouve um funcionário bom, não é, Marcos? Eu sou bem ouvida, acontece que tem 20 para falar o contrário. Com certeza. Então, eu acho que é isso, um desabafo bacana. A gente é um, né? A gente faz estrago, esse um. Sim, mas eles arrancam a roupa, a cabeça, deixa a gente meio sem pé. Assim, a gente vai que nem aquele Exterminador do Futuro, que o cara só vem com a mãozinha. Então, a gente continua brigando, mas... Por isso que eu digo, Regina, que... Não, eu digo que quando a gente tem as ideias e a gente precisa envolver a população. Porque para nós é fácil o chefe mandar a gente calar a boca. É muito fácil. Agora,
um prefeito mandar a população calar a boca, precisa ser muito forte e não ter medo de nada. Então, por isso que eu digo, Isso aí, Marco. tudo tem que envolver a população em tudo. Em tudo. A gente precisa se unir, porque nós, antes de sermos funcionários públicos, somos munícipes, somos da população, moramos, trabalhamos aqui, muitos nasceram aqui, entendeu? Então, por isso que eu digo que essa ideia, ela não pode ficar num grupo de pessoas, ela tem que envolver a população, porque a população precisa ter a consciência de que ela é a proprietária, a dona da cidade. Você sabe, né, que também, às vezes, a própria população fica numa casquinha, é difícil ter um movimento como esse, por isso que eu me grudo aí no Carlos, porque é o único que eu vejo que vai para cima, não tem medo de entrar com a ação. Você sabe que eu criei, ajudei a criar, a fundamentar um movimento grande que é o Defenda São Paulo, e você está aí o Henrique, que eu vi que ele está aqui, fundador junto com o Ari Albano, que foi um ícone também dessa cidade, funcionário, ele que me ensinou a ser uma funcionária pública digna, com ética e brigar pela minha cidade, entendeu? E aí, infelizmente, outras coisas acontecem na vida e movimentos grandes, que acho que todos aqui conheceram o Defenda São Paulo, fica ali na esquininha, não sei o que fazendo, que não sai brigando. Sobrou só para o Carlos aí brigar por essa cidade. Ah, já falei muito, daqui a pouco eu vou falar demais, hein? Nem assim não dá. Regina Monteiro, eu acho que você falou até agora muito pouco. Tá certo? Tá falando nada. Você vai falando mais daqui a pouco, mas eu só estava querendo colocar essa questão da renaturalização. Isso, por favor. Fez um trabalho bacana. Embora seja uma palavra assim, que é uma palavra que tem muita gente que acha que não é possível, então, mas a renaturalização é só pegar alguns componentes da situação original e ver se é possível trazer para a atualidade, para um futuro próximo, para um futuro até mais longínquo, etc. Vamos dizer, então, não é você pegar tudo e fazer igual uma varinha de condão e pim, vira natural de novo. Não, você vem pegar algumas componentes da situação natural e ver se é possível recuperá-las. Então, para isso, qual é o primeiro início disso? Mas aí precisa do poder público. Precisa do poder público se organizar para isso. Tá certo? E o poder público, principalmente no município de São Paulo, não se organizou para isso. Por exemplo, então, o que é que diz a lei brasileira, que é uma lei antiga, do Código de Águas, lá da época do Getúlio Vargas? Tá certo? Primeiro governo do Getúlio. Lá em 1934, o Código de Águas, o que é que diz? A água que cai no lote da pessoa, é propriedade do proprietário do lote. Certo? Então, o que acontece? A água que está no subsolo, assim, no subsolo superficial, continua sendo da pessoa, continua sendo do proprietário. Mas a água, vamos dizer, do lençol mais profundo é uma água já do município. A água da drenagem já é do município, já é um patrimônio público. Mas a água que cai no lote é do próprio proprietário do lote. Tá certo? Então, aí, criar, e isso há algum tempo atrás, a hora que teve lá aquela crise lá da falta de chuva, da falta de água em São Paulo, 2014, 2015, né? Vamos dizer, várias pessoas começaram a usar só a água do seu telhado, do seu lote, vamos dizer. Mas aí, vamos dizer, eu acho que isso pode ser feito com uma escala muito maior, uma escala da cidade de São Paulo. Uma escala da cidade de São Paulo, vamos dizer. Então, podia ter um órgão, um guichê,
uma coisa de apoiar, vamos dizer, ou seja, vamos dizer, pode ser nas regionais, vamos dizer, tem lá um local que apoie toda a iniciativa. Vamos dizer, uma pessoa que quer lá no seu lote, na sua casa, achar um jeito de usar a água do telhado, a água do seu quintal, abrir o seu quintal, etc. Se ele quiser fazer uma coisa, o poder público vai lá e se disponibiliza a ajudá-lo. A função do poder público realmente é esse tipo de coisa. Agora, o que acontece? Isso não pode ser uma coisa assim voluntarista de um ou outro proprietário de um ou outro lote. Eu tenho que chegar a isso e falar o seguinte: olha, tem uma política pública no município, todo mundo que quiser fazer a utilização da sua água, segundo aquilo que o Código de Água prescreve, vamos dizer que a água que cai no seu lote é dele. Se todo mundo quiser fazer esse tipo de tratamento, e aí eu estou pensando, inclusive, vamos dizer, esses grandes empreendimentos, essas grandes indústrias que têm esses telhados enormes, esses estacionamentos gigantescos, tá certo? Fazer esse tipo de coisa de uma forma organizada, ou de uma forma, assim, digamos, institucionalizada. E aí, em São Paulo, falta isso, faltam alguns locais e uma política pública de longo prazo de apoiar esse tipo de iniciativa. E uma cidade desse tipo, vamos dizer, não adianta eu pensar as coisas de uma forma simples, porque a escala da cidade é a escala de uma metrópole. Então, eu tenho que organizar isso de uma forma assim, de ter gente, de ter lá umas pessoas que o Marcos Romano comanda, que a Regina Monteiro comanda. Um grupo de pessoas... Alô? Sadala, deixa eu só rapidamente, aqui Paulo está falando, boa noite, gente, tudo bem? Oi, Paulo. Na verdade, essa questão da despoluição dos rios está na agenda, que eu me lembro, há mais de 40 anos. Existia um ministro do governo Geisel chamado Shigeaki Ueki, que era o ministro das Minas e Energias. Em 1977, ele disse que, em 1980, nós todos iríamos pescar e nadar no rio Tietê, tá certo? Eu era jovem naquela época e acreditei. Então, faz mais de 40 anos que essa história dos rios de São Paulo, Tietê principalmente e Pinheiros, está na agenda do poder público. A gente gastou mais de bilhões, eu estou falando bilhões porque são bilhões mesmo, no desassoreamento do rio Tietê, no rebaixamento da calha, na limpeza, nas ações é uma ação metropolitana. As outras cidades são muito importantes também nessa ação da limpeza dos rios, né? Não é que se não gastou dinheiro, e não estou defendendo nenhum governo, eu me lembro do governo Mário Covas, muito envolvidos com essa história. A gente já gastou bilhões, gente. Eu estou falando isso porque é um assunto que me interessa já há muito tempo. Tem fundações, Águas Claras, do Rio Pinheiros também, ONGs, OS, envolvidas nesse assunto todo, quer dizer, as redes metropolitanas. Então, não é falta de pressão política, nem é falta de dinheiro. Eu acho que faltou a gente ter uma meta clara a se cumprir daqui a 10 anos, dessa questão da despoluição dos principais rios de São Paulo. Alguns rios menores parece que, de fato, já conseguiram esse intento. Então, e tem muita gente boa envolvida, né? Então, estou falando aqui com o próprio Sadala, o Marco Antônio, Regina, enfim, tem muito funcionário público, né, técnico, muito bem preparado para discutir essas questões, né? Então, houve já investimento bilionário nessa questão, né? Houve uma pressão também para isso se resolver, uma pressão da população de uma maneira não organizada, mas também houve. Eu acho que agora o próximo passo é onde estão essas forças, em que é essa BESP que está coordenando ainda está coordenando essas ações, que órgão que é uma secretaria metropolitana, quem é que está em São Paulo, no município e no estado, à frente dessas ações, para a gente poder, então, saber em que pé que está. Parece que o Tietê já evoluiu, está bem melhor do que estava, né? Enfim, mas ainda não é um rio limpo e com água despoluída. Eu só quis dar essa intervenção rápida, porque houve, de fato, o envolvimento de muita gente, muito dinheiro, e talvez a gente não tenha chegado a um resultado satisfatório.
Obrigado, Mas, gente. Era isso. viu, Paulo? Paulo, deixa só, professor Sadala, deixa eu só complementar o que o Paulo falou. Duas coisas. O Shigeaki Ueki foi paraninfo da minha turma de formatura em 76. E ele falou isso. 1976. Ele falou. Segunda coisa, programa Córrego Limpo, programa de despoluição do Tietê. E agora tem um novo programa do Rio Pinheiros. Tudo isso coordenado pela Sabesp, CETESB faz parte e Prefeitura faz parte, além de outras entidades. Então, bem lembrado pelo Paulo, isto pode ser o começo desta batalha. Ir atrás desses pontos para poder conhecer até que nível se quer chegar e contribuir e cobrar. E como um outro dado muito importante, que São Paulo sofre com isso, a Regina sabe muito bem, é que são as nossas divisas. Então, por exemplo, tem um córrego que nasce em Budas Artes e descarrega, deságua no Rio Pinheiros. Adianta você despoluir o Rio Pinheiros se o córrego que vem de Embu das Artes não está despoluído? Não adianta. Até recentemente, Guarulhos não tinha um sistema de tratamento de esgoto e jogava 100% do esgoto da segunda maior cidade do estado no Rio Pinheiros, no Rio Tietê. Depois que a Sabesp entrou, que começou, na verdade começou um pouquinho antes, fazer alguns projetos, mas então nós temos um problema central, regional, particular do município e, no ponto de vista de córregos, rios, não podemos esquecer da região metropolitana. Então, por isso que eu digo que é um trabalho imenso, hercúleo, mas aí eu acho que a gente tem um ponto de partida. Vamos atrás. Despoluição do Rio Tietê, bilhões, décadas. Agora o projeto novo do Rio Pinheiros e o programa Córrego Limpo. Você começa com o primeiro passo. Muito bem lembrado, Paulo. Deixa, Sadala, eu estou aí com o doutor Guilherme Purvim de Figueiredo, formado na São Francisco em 83. Eu vi algumas intervenções interessantes dele. Eu queria que ele colocasse o ponto de vista, possivelmente uma proposta também. Por favor, Guilherme. Oi, Beltrão. Obrigado da palavra. Formado em 81, Beltrão. Você que é de 83, você é meu calouro. É verdade. Então, só queria tentar contribuir aqui com uma conversa. Inclusive, eu me lembro de algumas das pessoas que estão aqui que eu conversei na época, foi mais ou menos em 2001, 2002, a Regina Monteiro, o professor Sadala. A gente chegou a conversar sobre isso daqui. Eu trabalhava na época na Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, na área ambiental. E eu morei no Ipiranga por muitos anos, desde a infância até me casar. Então, eu tenho bastante sensibilidade com aquela região. Conheci numa época em que a Avenida Teresa Cristina, lá na Foz, ainda tinha árvores, ainda tinha uma margem desimpermeabilizada, né? Então, lá na Procuradoria, com contato com o pessoal do Departamento Hidroviário, da Sabesp e diversos outros órgãos, eu tentei criar um fórum de debate para a gente realizar um projeto. Isso daqui já faz mais de 15 anos, né? Eu falei 13 anos, na verdade eu estava lá, era 2001, então já faz 19 anos. E usando exatamente o que a Regina Monteiro falou, como chamada, os primeiros versos do hino, né? As margens plácidas do Ipiranga, que era um projeto para que até 2022 a gente tivesse um rio, o Riacho do Ipiranga, com as margens, enfim, a mata ciliar recuperada desde a nascente.
o Ipiranga já... Todo projeto de urbanização aqui em São Paulo, principalmente a partir do Prestes Maia, foi de destruir os rios, foi de tampar todos os fundos de vale, né? Então, Vale do Munhabaú, todas essas regiões foram vítimas dessa sanha de urbanização, de utilização para vias expressas, né? E lá no Ipiranga aconteceu algo um pouquinho diferente. Aquilo lá foi degradando. Na verdade, a região foi degradando. O Tamanduateí foi tampado de lá desde lá do Parque Dom Pedro II até a região do Córrego dos Meninos, né? Tem aquele como é que chama? O fura-fila, né? O Expresso Tiradentes, né? Tampando toda aquela região. Então, essa ideia de negação, né, desse patrimônio natural que a gente tem. Então, eu acho legal, quando eu vi aqui, eu recebi o chamado do Belto para esse debate, eu achei bem legal. Eu queria, inclusive, propor que a gente tentasse recuperar isso daqui. Eu sou diretor do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Tá? Eu sou procurador de Estado, aposentado, me aposentei já faz 3 anos e dou aula de Direito Ambiental. Dentro do próprio Instituto de Advocacia Pública, a gente criou até a gente colocou no Estatuto, como uma parte do projeto, a realização dessa meta de naturalização do Riacho do Ipiranga. Só uma observação, o professor Sadala falou do trecho do Museu de Ipiranga, é justamente o único trecho que está tampado de Ipiranga. Aquele trechozinho foi tampado na época, inclusive porque o rio estava tão poluído que as pessoas que frequentavam o Parque da Independência corriam o risco de se contaminar. Então, fizeram um tampão e um espelhinho d'água para simular um rio de águas límpidas, né? Mas o rio passa embaixo daquela tampa. Ele começa lá no Parque Estadual Fontes do Ipiranga, e já naquele pedaço, a gente, naturalmente, o olho d'água, as nascentes do Riacho de Ipiranga ainda estão puras, mas ele saindo do parque, desculpe, a poucos metros da saída do parque já começa a poluição. Vocês vendo lá pela Imigrantes, pela Abrão Jafé, né, pela Ricardo Jafé, a gente já vê que tem logo no início saída do rio, ele é tampado, e daí ele começa, tem uns chorões no começo, e depois tudo cimento, caixote de cimento, que vai até o Parque da Independência, daí ele passa por baixo e vai para a Avenida Teresa Cristina, onde a degradação é completa. Na Teresa Cristina, assim, é um trecho totalmente degradado e sujeito a enchentes. Eu acho que foi uma coisa que não se falou aqui, sobre os rios que são tapados em São Paulo, eles continuam sendo fundos de vale e são as áreas mais atingidas pelas inundações. Então, em épocas de enchente, toda a população dessas regiões são vítimas disso. Então, a desimpermeabilização não significa tão somente a recuperação cultural de um espaço de convivência, mas também uma forma de melhorar a qualidade de vida da população. Voltando ao projeto Margens Plácidas, então a gente levou o pessoal, só que eu acabei sentindo que estava difícil. Eu não queria centralizar nada, não tinha intenção de sair e ficar 20 anos falando só sobre esse assunto. Eu queria lançar uma ideia e algumas pessoas aderiram, mas eu acabei saindo da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, depois fui para a Secretaria de Saneamento, tal. Perdi esses contatos. Eu acho que seria legal se houvesse, né, se o Belto, né, o Carlos Belto topasse e todo mundo que está aqui, a gente tentar resgatar mesmo esse projeto. Lá no Instituto, como eu disse, está previsto no Estatuto, eu posso tentar recuperar o material que foi publicado. Na época, a gente ia lá para a subprefeitura de Ipiranga e eu ia dar
palestra no Rotary Club, Lions, não sei o quê, mas não é muito minha praia esse tipo de coisa. Eu acho que se tivesse vereadores e políticos que encampassem essa ideia, acharia mais legal, junto com o pessoal técnico e com a população. É isso, Belton. Guilherme, eu me coloco à disposição. Lá em 2005, o primeiro ano do governo José Serra como prefeito, nós levamos 2 propostas, junto com uma conversa com o secretário do Meio Ambiente do Serra, que era o Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. E aí, junto com o secretário de Vias Públicas, na época, atual CIURB, que era o Antônio Arnaldo, grande figura, Antônio Arnaldo. Vamos dizer, então, nós levamos essas 2 propostas, uma do Anhangabaú, fazer a renaturalização do Anhangabaú, outra de fazer o Parque das Margens Plácidas do Ipiranga. Essas 2 propostas, não sei se a Eliane se lembra. Cadê a Eliane? A Eliane Guedes participou bastante disso. Claro que eu lembro. Tenho até os originais aqui. Então, nós participamos bastante. Essas 2 propostas acabaram sendo levadas, junto com o Eduardo Jorge, para a Bienal Internacional de Arquitetura no pavilhão da Bienal do Ibirapuera. Isso foi em 2006, 2007, sei lá quando. Mas aí o que acontece? São essas coisas da política que o Marcos Comano acabou de nos falar, que a Regina tenta trabalhar, que todos os funcionários que já trabalharam em governo, eu trabalhei muito em governo, se defrontam, que é essa coisa da descontinuidade, vamos dizer, de formular alguma coisa e não ter uma continuidade. Eu me lembro que o José Serra tinha uma grande simpatia por essa coisa da renaturalização, mas essa coisa não teve continuidade. Não teve continuidade. Infelizmente, não teve continuidade. E aí, professor, com relação à naturalização, eu não sei se o senhor se lembra, a gente chegou a conversar naquela época, já faz muito tempo. Eu lembro de você, Guilherme, eu lembro de você. E uma das coisas que a gente levou como proposta, né, porque, na verdade, é muito caro fazer a renaturalização. Parece que o governo da Coreia do Sul tinha um projeto que foi relativamente bem sucedido lá em Seul, né? E a gente tem, assim, em termos de despoluição, tem experiências do Tamisa, enfim, alguns rios na Europa que foram totalmente despoluídos, não voltaram até a vida natural que tinha, né? Mas, enfim, houve uma certa recuperação. Mas a proposta envolveria, inclusive, buscar atrativos na área de turismo, né? Porque imagina só, um parque linear, como essa ideia aqui, para 2022, bicentenário da independência, né? Desde lá do PEF, do Fontes de Ipiranga, até a Foz, né? Com matas ciliares, com as margens que pudessem ser criar, por exemplo, áreas de esporte, né, o pessoal jogar futebol, vôlei, área de playground. Isso daqui haveria uma valorização tão grande da região, né, uma melhoria tão grande da região, que certamente conseguiria atrativo, né, de investimento de setor hoteleiro, enfim, do pessoal que poderia investir numa região bonita, ecologicamente bonita, né? Eu fiquei surpreso, o que eu gostei aqui, fiquei surpreso foi com o que foi dito a respeito da recuperação das águas de Ipiranga, que só teria um riacho. Que hoje já deve estar limpo. Está limpo, zero. Eu acho ótimo isso daqui, achei uma ótima notícia, porque pode continuar feio, mas pelo menos está limpo, né? Na verdade, visualmente está horroroso, né?
aquelas vigas de cimento. Viu, Guilherme? Deixa eu te dizer essa coisa. Você falou de Seul, falou de... Tem vários projetos de recuperar córrego no mundo. Hoje é uma coisa realmente assim, tem uma experiência gigantesca no mundo de recuperação de córregos. Os Estados Unidos, inclusive, através do IBAMA dos Estados Unidos, que é o Environmental Protection Agency, tem um programa que é um programa de demolir barragens. É um programa incrível, é um programa incrível, recuperar o trânsito dos peixes pelos rios, etc. Então, tem vários programas de vários tipos. O projeto, que eu acho o projeto, para mim, emblemático e mais próximo daquilo que a gente pode fazer, não é o projeto bonito, claro, do Seul e tal, mas o projeto para uma cidade que não tem tantos recursos assim, que precisa fazer um processo permanente, envolvendo a população, educando a população. O projeto, para mim, assim, que é o projeto emblemático, é o projeto de um córrego, de um rio, por incrível que pareça, na região de Paris. É um afluente da margem esquerda do rio Sena. Esse afluente se chama La Bièvre. Esse La Bièvre, o que acontece? Era o único rio de Paris que tinha águas ácidas. Todos os outros rios tinham águas básicas, alcalinas. Não serviam para curtume, não serviam para atingimento de... Então, ao longo do rio Bièvre, teve vários empreendimentos industriais, entre os quais a confecção daquelas tapeçarias lindas, os gobelins correm ali ao lado, a Avenida de Gobelin e tal. Então, o que é que fizeram no córrego La Bièvre? É um projeto que teve repercussão mundial e que está sendo implantado. É um projeto que foi feito em 1995, 1900. Aí, o que acontece? O idealizador disso foi lá para Harvard, nos Estados Unidos, defender a tese, explicar o que ele estava fazendo. É uma coisa extraordinária, é um projeto simples. É um projeto simples. É um projeto de pegar toda essa arquitetura, toda essa coisa do patrimônio, aquela região toda, onde tem lá a indústria das tapeçarias, etc., tem vários patrimônios, etc., estudar alguns locais, alguns trechos, onde você pudesse ir recuperar o rio, abrir o rio, junto com a população, junto com a... Então, o que acontece? A minha proposta, para começar a mostrar para a população aquilo que é a riqueza desses rios todos de São Paulo, é pegar um rio só, e fazer uma coisa direitinha. E aquilo passa a ser ou seja, fazer um projeto, vamos dizer, do início, desde o início, um projeto mesmo, um projeto executivo, projeto básico, etc., e criar realmente assim uma continuidade dentro das administrações todas, né? Para que isso não seja interrompido. Então, o que eu tenho falado a exaustão é o seguinte, por exemplo, a Sabesp está fazendo o Córrego Limpo, viu, Marcos Romano? Está fazendo o Córrego Limpo, Regina Monteiro. Muito bem, vamos pegar um rio que você já limpou, Sabesp, e vamos mostrar que esse rio foi limpo para a população. Tá certo? Então, aí nós combinamos na Sabesp que essa coisa seria feita em cima de alguns rios, ou de 1 ou 2 rios, 3 rios. Por exemplo, um dos rios que teria a possibilidade de fazer isso não é no centro da cidade, é lá na região do Ipiranga, mas tem, por exemplo, o Córrego do Sapateiro, que passa no Ibirapuera, é encaixado numa galeria embaixo da Juscelino Kubitschek, e passa ao lado do Parque do Povo antes de chegar no Rio Pinheiros. Ali teria toda a condição, nesse rio que já está despoluído,
de pegar um pouquinho dessa água e jogar e mostrar no Parque do Povo. Vamos dizer, então, tem várias oportunidades em São Paulo, basta que o poder público priorize isso. E não só priorize isso, mas que crie um programa, que é um programa assim de permanente. Aí nós precisamos pensar na institucionalização de uma coisa desse tipo, né? Vamos dizer, aí o Marcos poderia, com toda a sua 33 anos, Marcos, de governo, uma grande trajetória, você fez muita coisa maravilhosa, essa coisa da Convias, essa coisa de organizar essas prestadoras de serviço, né? Então, por exemplo, a institucionalização disso é um desafio. A Regina Monteiro, com o sucesso que teve o programa Cidade Limpa, poderia, pensando assim de uma forma assim, um passo a mais, vários passos a mais, de procurar institucionalizar um programa de uma cidade mais limpa, uma cidade cada vez mais limpa. Então é isso aí, meus caros. Só deixa eu completar, Sadala, professor. Fala. Essa sua ideia é muito propositiva, e a minha sugestão é assim: a gente pegar na programação da Sabesp e perguntar quais são os córregos que já estão limpos, vamos exagerar um pouquinho, com água potável, por exemplo. Porque existe um programa, né? Ele teve uma descontinuidade, ele avançou, mas ele continua ativo. Então, assim, quais são os córregos que estão limpos? Se eu não me engano, o DBO que eles querem atingir é de 4, 5, 6. E a gente faz essa pergunta. E pegar estes córregos e, como você falou, mostrar para a população o que é possível. O que é possível. E tem ações da prefeitura, tem ações do governo do estado. É um projeto monstruoso, mas o importante é dizer: isto é possível fazer. E como fazer para manter? É a outra questão. É a população não jogar lixo, não jogar esgoto, a Sabesp fazer as construções dos coletores, fazer as ligações nas redes, a prefeitura fazer a parte da limpeza, né, dos taludes dos córregos, remover as famílias que estão em cima dos córregos. Eu acho que o importante é o que você falou: pegar 1, 2, 3, quantos córregos for possível a gente fazer esse trabalho e dizer: população, isto é possível fazer, mas também depende de você. Eu acho que isso é um trabalho factível e que a gente pode começar a qualquer momento. Tá. Eu estava querendo, só sem reclamar tanto de governo, mostrar algumas coisas, né? Por exemplo, o programa Cidade Limpa, 10 anos atrás, foi um milagre no centro de São Paulo, para a paisagem urbana do centro de São Paulo. Mas tem algumas coisas, por exemplo. O governador João Dória, ao lançar o programa Pinheiros, eu acho que teve um grande mérito essa coisa, grande mérito isso. Movimentou, sacudiu um pouco a forma como esse processo estava sendo conduzido pelas várias entidades. Unificou tudo isso numa secretaria estadual só, Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, articulando, juntando... Penido, secretário Penido. Hein? Secretário Penido, Marcos Penido. Marcos Penido, grande figura, passou pela prefeitura, passou pelo estado, conhece tudo. Então, o que acontece? Vamos dizer, juntou... É quase um Antônio Arnaldo.
Ele só não é um Antônio Arnaldo porque ele não tem idade. O Antônio Arnaldo é uma figura única, né? Vamos dizer, mas o que eu acho que o programa Pinheiros tem um grande mérito de trazer essa questão dos rios para o debate, né? Para o debate, uma coisa aplicativa, uma coisa de curto prazo, uma coisa ao final da gestão, ao final do mandato dele. Ele colocou uma coisa, chutou a bola e está correndo atrás. E eu acho que tem um grande mérito isso. Mas aí o que acontece? Por exemplo, os córregos que chegam, como você acabou de falar do Pirajussara, todos os córregos que chegam no Pinheiros, que hoje são competências municipais, tá certo? Alguns deles estão limpos. Tá certo? O Córrego Verde, por exemplo, que passa lá na Praça Gastão Vidigal, no Jardim América, está completamente limpo. Esse córrego, por exemplo, ele percorre lá, ele passa pelo Jardim América, cruza a Avenida Faria Lima, percorre ali a lateral do Shopping Iguatemi e chega lá no Pinheiros. Esse córrego está limpo. Em algum trecho, ele está todo tampado, desde a Paulista até o Rio Pinheiros. Em algum trecho. A maioria do trecho. Hein? A maioria do trecho está canalizado. Então, mas em algum trecho, por exemplo, tem uma praça lá no Jardim América, chama Praça Gastão Vidigal, tem todas as condições, é uma praça, inclusive, toda asfaltada, cercada, não passam carros, não tem tráfego, nada. Ali tem todas as condições de mostrar esse rio para a cidade. Mostrar os rios que já deram certo. Mostrar uns rios que já foram despoluídos, até por o mérito do programa, da urbanização mais organizada que aquela região teve. E aí isso tudo vai de alguma forma, influenciar os novos projetos que surjam em locais assim mais complicados. Carlos Beltel, cadê você? Eu estou com a conexão muito ruim, mas como nós estamos caminhando para o final, vocês estão me ouvindo? Sim. Como nós estamos caminhando para o final, só para lembrar que a semana que vem nós vamos falar sobre a Billings. O Scamis está aí, Scamis? Bom, o Scamis vai falar sobre a Billings e sobre os recursos hídricos da cidade de São Paulo. Mas também muito importante, eu queria lembrar que a gente está aqui em função do programa de recuperação do centro, que foi um planejamento estratégico feito pela Associação Vivo Centro há 31 anos atrás, e ele batia só numa tecla, recuperação do centro, com vários itens, né? Depois ele obteve um financiamento do Banco Interamericano e ele deu muito certo na gestão Pita, na gestão Marta, na gestão Serra Kassab, ele foi implementado. Melhorou muito a zeladoria e a qualidade do centro. Infelizmente, nesses últimos 8 anos, com esses 2 prefeitos, nós temos um retrocesso, mas nós não desistimos do processo. Temos fé que o próximo prefeito, nós vamos conversar com o próximo prefeito, ele vai atender e vai reassumir esse processo de recuperação da joia da coroa, que é o centro de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando em função do assunto de hoje, né, Sadala? Para não deixar morrer, eu queria pegar o Milton Koga, o Marcos Romano, a Regina Monteiro, o Paulo Rodrigues e o Guilherme Purvim de Figueiredo,
Guilherme, claro. Guilherme Purvin, que ele está na Associação Brasileira de Advocacia Pública, que nesse momento é uma entidade, né, com caráter jurídico, que ele pudesse estar organizando para a gente, através do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, retomar essa conversa, Guilherme. Tenta dar uma ordenada para a gente aproveitar, inclusive, a eleição para prefeito e vereador, para a gente trazer esse assunto para debate. Então, Guilherme, pensa com carinho aí, vamos usar os recursos que a gente tem para reunir essas vontades e transformar essas vontades num pleito, numa colocação para os candidatos a prefeito e vereadores. Porque todo sonho que a gente sonha e persevera vira realidade. Como o Paulo Rodrigues falou, eu escuto falar há 50 anos do Rio Tietê, mas um dia nós vamos chegar lá. Guilherme Purvin de Figueiredo, eu lamento, mas eu queria jogar esse encargo nas suas costas. A gente vai conversar, já pensando em caminhar para o final, mas sem deixar de procurar um caminho, um canal para a gente tornar essa cidade uma cidade que a gente sonha, uma cidade limpa, gostosa, acolhedora, inclusiva. Então, Guilherme, lamento, jogo nas suas costas, não adianta dizer não. Um grande beijo para vocês, vamos caminhando para o final e vamos tentar organizar para aproveitar essa eleição para fazer um convencimento nessa Dala desses propósitos que todos abraçam. Um abraço, caminhando para o final. Antes de você fechar, só avisar que eu deixei um arquivo de um artigo que eu escrevi em 2006 sobre o Riacho de Ipiranga, que fala um pouco desse projeto. Está aí na área do chat daqui do webinar, tá bom? Tá bem, tá bem, tá bem. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Carlos Beltel, meu caro amigo. Muito obrigado, Guilherme, Marcos Romano, Regina Monteiro, Eliane Guedes, todos os participantes. Muito obrigado a todos. Eu acho que vamos recuperar essa coisa que deu certo da cidade limpa e vamos fazer uma cidade cada vez mais limpa, cada vez mais amigável, cada vez mais próxima da gente, cada vez melhor. Vamos começar pelo centro de São Paulo. O centro de São Paulo é que vai mostrar o potencial. Isso mesmo. Exatamente. Quem falou do artigo na webinar? Quem falou do artigo? Eu, Guilherme. Ô, Guilherme, como é que a gente procura esse artigo? Qual é o título e como procura? Ele está aqui na lateral direita. Se você está no computador, no chat, você clica chat e embaixo do chat está escrito 10 Riacho de Ipiranga PDF. Daí é só clicar e baixar. Está aqui, sim. Agora, como é que eu pego todas as contribuições aqui? Alguém sabe isso? Eu não sei como é que a gente acessa essa gravação. Alguém sabe como é que a gente acessa essa gravação? Save Chat. Está aqui, Save Chat. Quem gravou foi o Rafael. O Rafael que tem acesso. Rafael Queiroz, o anfitrião. Ele disponibiliza, é isso? Isso. Ele que foi o anfitrião, ele manda o link. Não, tem condição de salvar. Todo mundo tem condição de salvar aqui. Todo mundo tem condição de salvar. Tem 3 pontinhos aqui do lado direito do chat. Aí, save chat. Aí tem um arquivo. Ele monta um arquivo. Chama Meeting Saved Chat. Acabou. Tá bom? Tá todo mundo... É isso aí. Muito obrigado a todos. Milton Koga, você queria falar, doutor Milton Koga? Eu mandei aí algumas postagens. Se as pessoas puderem ler, eu acho que contribui. Tá bom. Milton Koga, você está junto com o doutor Guilherme Purvin
nesse encargo, junto com o Sadala, com a Regina Monteiro e quem quiser, para a gente, nesse canal que nós temos de quinta-feira, não deixar esse assunto morrer. Essa é a nossa missão de cidadão. Não podemos deixar as coisas morrer. Tá bem, Milton Koga? Eu vou estar ligando para você agora, daqui a pouco, para a gente conversar. Bem, vamos, essa é a nossa tarefa, né? É um sacerdócio corrigir, desculpa, as cagadas que o poder público faz. Hoje mesmo eu estava ouvindo um deputado da Bahia falando da criação de uma nova CPMF. Nós não precisamos de mais CPMF, nós precisamos de usar corretamente os recursos que já temos dos impostos, né? Mas é isso, vamos com fé. Eu acredito que um dia a civilização brasileira vai dar certo. Quem quiser fazer uma oração de fé, faça, e vamos então caminhando para o final. Hoje é dia quinta-feira, é dia de comer pizza. Boa noite. Só na oração mesmo, Carlinhos. Obrigado, tchau, valeu. Saudades Sadala, dessa boa pizza. noite. Boa noite, obrigado. Até Viva a São próxima. Paulo! Boa noite Viva a São todos. Paulo! Tchau. Desistir valeu. jamais! Viva Boa noite, São professor Paulo! Sadala. Vamos- Aê. Viva São Paulo! Viva São Paulo! Tchau, Regina. Boa Tchau. noite, boa noite. Obrigado, Regina, que eu Tchau, também não professor. conhecia. Tchau, Carlinhos. Prazer. Tchau, Tchau, gente. Um Regina. abraço. Tchau para Um todos. beijo! O Guilherme também, obrigado. Tchau. Obrigado, Boa noite a abraço. todos. Boa noite a todos. Boa Obrigado. noite a todos. Boa noite. Tchau, até a próxima. Até, minha linda! Natália, vamos comer alguma coisa? Oi, Carlos. Agora que eu desativei o microfone. Quem está falando? Tá tudo, é o Coloto, tá tudo bem contigo? Oi, Laércio. Você veio agora? Eu estava em outro compromisso, não consegui entrar na hora. Estou dando um oi para todo mundo por escrito. Agora que eu lembrei de abrir o microfone. Obrigado aí pela caminhada, viu, Carlos? Valeu. Quinta-feira estaremos no horário, não deixarei nada atrapalhar. Tá bom? Um abraço, gente. Tudo de bom aí, pessoal. Até. Tchau.